meu sistema de produção, e os benefícios dele, como é que eu preparo para a cultura de inverno, qual é o papel nesse sistema e por que ele enfrenta tantas dificuldades. Qual é o que nós temos aí de inovação ou, na realidade, tecnologia que a gente possa utilizar no trigo para que o agricultor tenha uma resposta, tenha uma condição. Então, fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Primeiras damas, então. Primeiramente, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu acho que é uma antiga e atual, né? Porque a gente fala de trigo há muitos anos já e é um costume de produtores de serem plantadores de trigo, né? Serem triticultores. E muitas vezes a gente acaba tendo algumas questões climáticas, mas o trigo ele é realmente muito importante no nosso sistema de cultivo, pelo fato de rotação de cultura, da gente conseguir estar melhorando o nosso solo, melhorando a adubação no inverno, né? E acho que temos perspectivas boas, né? Vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas o trigo ele é realmente muito importante, é uma cultura que já fez o produtor ganhar muito dinheiro e deve continuar assim. A gente não deve ver a cultura do trigo como uma cultura que a gente acabe pagando a conta lá na soja, né? Então ela deve sim ser uma cultura rentável e a gente precisa trabalhar para que isso seja realmente efetivo, né? Seu sucesso, né, monetizado, né, do ponto de vista financeiro somente, né, e eu acho que dos grandes desafios é construir sistemas de produção. O que é isso, né? O conjunto das culturas e criações que nós temos na propriedade e o manejo de cada uma dessas etapas, né? Tem muitos aspectos do manejo de cada uma. Então, sistemas de produção de alto potencial e de alta rentabilidade. E não tenho dúvida que o trigo é fundamental nesse sentido. Aí vale sempre, claro, a análise econômica do trigo, né? Queremos discutir um pouco mais as oportunidades depois disso, mas também os que a gente chama de ganhos técnicos. A Mayara falava um pouco, né? Aí que tem voltado às lavouras brasileiras, né? Nos preocupa muito que temos perdido aí de fertilidade, desse potencial de sistemas de alto rendimento com a erosão nos últimos anos. E a gente não vai fazer, né, resolver esse problema somente com a cultura da soja, né? Ela tem que ser realmente a nossa cultura aí do dinheiro, mas tem que ter parceiros importantes e o trigo se encaixa muito bem nessa situação. Bom, alô, aproveitando, então agradecer o convite, é um prazer estar aqui e só tentar complementar ótimas palavras dos colegas. A gente vê, obviamente, que a Biotrigo só trabalha com trigo, não estaria nisso se não acreditasse em trigo, e a gente vê como uma cultura muito importante. Dando conta dos custos fixos do inverno. Se eu fizesse só isso, já valeria a pena. E nós podíamos passar meia hora falando aqui das vantagens que o trigo traz e que são difíceis, como o João Leonardo falou, de botar um número, é 100 reais, é 200,
quanto que vale diminuir a infestação de buva? Quanto que vale diminuir a infestação de nematóides, que a gente nem sabe quanto tem, se tem. A gente já sabe hoje que trigo diminui, quase todas as variedades têm um efeito positivo em diminuir a quantidade, nós vamos estar divulgando isso, tem dados recentes, de diminuir a quantidade de nematóides que afetam a cultura da soja. Ele tem um fator de reprodução negativo. Você tem você planta trigo, você vai ter 0,5, 0,3. Então, quanto isso tudo vale? É difícil da gente chegar a essa conclusão. O que a gente vê é que as propriedades que têm mais alta produtividade, mais alta rentabilidade, como não está aqui conosco, acho que o Maurício de Bortoli, que foi recorde de produção de soja, ele tem o trigo lá no sistema dele. Ele não está só fazendo soja, né? Ele tem o trigo, não é por alguma razão. Talvez ele ganhe dinheiro com o trigo, talvez ganhe mais, talvez ganhe menos. Ele não conseguiu o recorde de produtividade de soja sem o trigo. Talvez pudesse ter conseguido com a cevada, outra coisa. Mas a gente vê que é importante isso tudo, se botar matéria orgânica, ter uma cultura que agregue. Tem N coisas que a gente poderia e poderá estar revisitando ao longo desse período aqui. Então a gente acredita muito em termos de rentabilidade. A gente trabalha muito sério nisso, a Embrapa também, para que se tenha trigos cada vez com melhor qualidade. A gente já tem um avanço muito importante na qualidade do trigo do Rio Grande do Sul, com o que faz que o produtor tenha liquidez. Não adianta você produzir 6.000 quilos por hectare de problema. Você quer, nem que sejam 5, mas que seja algo que você consiga vender, ter liquidez, botar o dinheiro no bolso para plantar de novo. Né? Não adianta encher o armazém de algo que não tem liquidez. Então a gente já conseguiu que o trigo gaúcho hoje tenha muito mais liquidez do que ele tinha. Tem parte que vai para exportação, tem parte que vai para ração, e o melhor do trigo vai para o milho ser consumir. Né? E a gente está conseguindo dar conta muito melhor do que a gente dava no passado, que a indústria, muito apropriadamente naquele momento, apelidou nosso trigo de bucha de canhão. A gente está longe disso, já são 10 anos para trás, e a gente, entre todos trabalhando, a gente conseguiu melhorar isso, e acho que aos poucos isso vai estar refletindo na rentabilidade do produtor, para que ele possa usufruir de todas essas coisas boas que o trigo tem, de preferência botando um pouco de dinheiro no bolso. André, você falou, foi muito interessante que você falou do bucha de canhão, né, do trigo. Então talvez a gente tem muita coisa que a gente traz do passado, porque o nosso sistema de produção, a forma como nós enxergamos as coisas, ainda estão lá atrás. Nós estamos ainda com muitas tecnologias que a gente vê, agricultura de precisão, nós vemos tecnologias de drone, e estamos visto ou não, vale a pena. Qual é o verdadeiro desafio que o agricultor hoje enfrenta quando ele pensa em produzir trigo? Na opinião de vocês, como é que vocês veem isso e como vocês trazem um direcionamento? Qual é uma dica, uma deixa? Vou seguir a ordem aqui, então. Eu acho que, ainda pensando um pouquinho no que tu estava comentando com a gente de maneira geral e tentando já responder isso um pouquinho, João, eu acho que o produtor hoje, ele tem sim essa questão econômica, tá? A gente tem alguns entraves comerciais, obviamente, mas se a gente for pensar no motivo pelo qual a gente faz agricultura, nós fazemos agricultura para alimentar a população do nosso país e a população mundial, basicamente, né? E nós estamos produzir alimentos
não apenas alimento, mas alimento cada vez melhor. Eu acho que o trigo entra muito nessa questão, porque a gente tem toda a questão importante de proteína, né, de produção de proteína junto do trigo e de fazer alimentos funcionais também. Hoje, acho que boa parte do trigo que vai para o mercado na forma de pão, de bolo, acho que hoje é um mercado que chega a ser pequeno perto de mercado de massas, biscoitos. Então, é a questão assim, temos entraves sim, e hoje a Yara pensa muito em como trazer a nutrição, a fertilidade de plantas e de solo para essa questão, principalmente de alimentação, né, humana e animal, porque nós sabemos que hoje para uma planta sobreviver ela precisa de basicamente 15 elementos importantíssimos para sobreviver, não quer dizer nem alta e baixa produtividade, é só para sobreviver, para a planta conseguir viver, fazer o processo de fotossíntese dela. Então, normalmente mais importante de tudo não é utilizar o fertilizante A ou o fertilizante B, é sim entender a planta como um todo, entender quais são as necessidades de extração e exportação para que pelo menos ele consiga manter aquilo positivo, né? Manter o saldo da lavoura ali, a poupança no positivo, não começar a usar o limite dele, né? E obviamente a gente faz isso podendo trabalhar muito mais no inverno do que propriamente com a cultura da soja, que é um pouquinho mais aceleradinha, né, nesse nosso verão. E o trigo traz essa importância pra gente. A Yara trouxe algumas ferramentas, tanto para tratamento de semente e para fertilizantes também, tentando trabalhar um pouco mais com o NPK no grânulo, para reduzir questão de índice salino, de fertilizantes, que era um manejo que era bastante complicado, principalmente. Essa pergunta é bem pertinente e daria um debate aí de uma tarde toda sobre ela, né? Mas tentando resumir assim, eu classificaria alguns desafios técnicos que nós temos ainda enquanto pesquisa, né, André? E no mundo do trigo no Brasil eu coloco, talvez tenha pessoas e a transmissão, né, para os colegas lá do Brasil Central que também cultivam trigo. Lá com certeza o nosso maior desafio é a brusone. Então não se venceu ainda a brusone, nem do ponto de vista genético, nem na questão de produtos químicos, né? Então, avançamos sim, mas não temos ainda uma solução definitiva, que poderia ampliar a área de trigo no Brasil em milhões de hectares, e né, uma qualidade muito boa em termos de trigo para panificação e para trigo melhorador. No sul do país, eu colocaria ainda as diferenças regionais que nós temos são muito fortes, né? Mesmo aqui no Rio Grande do Sul, nós plantamos trigo acima de 1000 metros de altitude e vamos a 200 ou menos metros, né? Então, regiões quentes, regiões mais frias, a umidade que nos complica, né? Então, apostar que somente a cultivar vai resolver esse problema, né, é pedir demais. No norte do Paraná, Brasil Central, esse ambiente um pouco mais estável, ele nos ajuda nesse processo. Então, nessas regiões é possível fazer uma aposta única, né, para um tipo de trigo determinado. Aqui se tentou fazer isso no passado, né, me parece que hoje a gente olha mais no sentido de ter alternativas.
né, de ter diferentes tipos de trigo, onde o produtor possa se qualificar na produção, e aí envolve a genética, envolve técnicas de manejo, a região que ele está produzindo, o modelo de negócio que ele tem lá com a sua cooperativa, com o seu cerealista, que muitas vezes dá a liquidez que o André fala, né? Vender rápido, mas às vezes bonifica. Né? Então tem um trigo branqueador, se eu tenho segurança que esse trigo branqueador consigo produzir, né? E que o custo de produção é interessante, eu vou ganhar 20, 25% a mais por essa produção. Né? Então hoje tem várias dessas opções de diversificação desses sistemas, né? Onde o produtor pode experimentar outras alternativas. Você tocou uma coisa que eu acho também que a gente tem que mudar um pouco o conceito, né? E que a Embrapa, vejo o Ayrton aqui, que foi colega lá, e nessa balança comercial, o setor ganha dinheiro, o produtor, a indústria nacional, né, todo mundo, né, fature com o complexo trigo, para mim está resolvido. Né? A questão da subsistência ela é secundária. Então encarar o trigo como um negócio, que tem várias formas de se viabilizar e que nós precisamos, em algumas dessas formas, ainda nos profissionalizar. Né? Então esse talvez seja o grande desafio, criar esses modelos de negócio, né, dando alternativas. A Embrapa, como uma empresa pública, tem esse papel nesse sentido. Ela não pode tutorar, olha, só temos essa alternativa, que tal? O pacote do trigo. Né? Então, sair um pouco dessa história que a gente tem um modelo único de manejo, que tem um modelo único de insumos, né? Tem que aplicar 350 quilos de NPK em todo o Rio Grande do Sul, né? Em toda a situação. E a gente vê muito disso. Então, quem está conseguindo, durante, né, fazer essa variação do manejo, às vezes de talhão para talhão, você tocou na agricultura de precisão, nós estamos fazendo isso de metro a metro. Né? Então, me parece na contramão eu comprar um pacote fechado, que independe se o ano foi seco, mais chuvoso, eu tenho que aplicar aquele pacote, que eu não estou olhando para a matéria orgânica que eu tenho no solo, para o que a cultivar tem de necessidade de resposta, né? E muitas vezes aí eu coloco o meu custo por água abaixo. Então, né, que a gente possa, durante o ciclo, a safra foi para cá ou foi para cá, eu conseguir fazer esses ajustes, né? E pensando não só em produtividade, mas na questão da rentabilidade, que é fundamental na cultura. Para complementar, você perguntou lá de é mais, eu diria, mais trabalhosa do que a gente costuma ver talvez o milho ou a soja, talvez eu esteja subestimando o milho e soja, que eu não conheço tanto, mas eu vejo que normalmente o cara tem que ser tricultor, não é um aventureiro no trigo que vai ter sucesso. Então eu acho que é importante que ele esteja plantando todo ano. Esse ano eu acho que não está bom, eu vou diminuir a área, mas não vou parar, porque se ele parar ele vai perder o contato com a cultura, com a tecnologia, com as cultivares, com a fertilização, com as novidades. Então essa é a primeira coisa que eu diria. E como a forma de aumentar um desafio, coisa assim, eu acho que assim, um monte de tudo que foi falado, eu acho que estou de acordo, pode ser genética, pode ser isso, mas o que eu vejo que trava muito o trigo e junto outras culturas é que nós temos que melhorar a fertilidade do solo no Rio Grande do Sul. Estamos falando do Rio Grande do Sul aqui, Paraná não é tanto, Cerrado deve ter muito para melhorar, mas nós estamos aqui hoje
Agora, se você desenvolver um solo com um perfil muito bom, uma fertilidade alta, qualquer agrônomo mais ou menos compra lá o produto da Yara ou talvez do outro, que talvez não seja tão bom, e chega nas 6 toneladas porque ele está com essa fertilidade em casa, no solo desenvolvido. Isso vai valer para o trigo, para a soja, para o milho. Então, assim, a gente tem que fazer o tema de casa e construir o nosso solo para que a partir daí o resto seja mais fácil. Que a gente querer com o solo cheio de alumínio, nós ficar lá em cima tentando botar um zinco ou só uma coisinha que outra, não vai resolver em parte, mas vai ser mais custoso. E, então acho que é bom, o colega que tem fertilidade pode nos ajudar aqui, como é que o pessoal constrói a tal da fertilidade, mas o passo passa pela rotação de culturas, por muito calcário que a gente tem que usar mais aqui, e certamente estaria ajudando num momento de seca como esse. Concordo em totalmente com o teu comentário. Eu acho que se eu soubesse a resposta, pelo menos para o Rio Grande do Sul, de como a produtividade para todas as áreas, eu estaria rica. Com certeza. Procurando doença, ele esquece às vezes de pegar uma pá e dar uma cavocada e olhar o que está acontecendo ali embaixo no solo dele, né? Então é um incentivo muito grande com pivô de irrigação, por exemplo. O pessoal pensou que, bom, para combater o problema da seca, eu preciso de água, basicamente. Sim, a gente precisa de água, mas a gente precisa de muitas outras coisas, né? Então eu acho que manejo de matéria orgânica, manejo de palha, fazer um plantio direto bem feito, né? Hoje o que eu tenho visto, sinceramente, não é plantio direto. Eu tenho visto o pessoal plantando soja em cima de resteva, e é uma restevinha assim. Isso, pra mim, pelo menos o que eu aprendi na faculdade, se não tiver mudado desde então, isso não é plantio direto, né? Então a gente precisa sim trabalhar, manter palha, fazer ciclagem de nutrientes, tentar aumentar um pouquinho o nosso teor de matéria orgânica, e daí sim, né? Porque nutrição é centímetros, e elas formam uma camada compactada que não é pelo tráfego de máquinas, não, né? É
química. Né? Então, uma questão química causando adensamento do solo e que se eu máquina só e continuar fazendo o mesmo manejo químico, eu não vou resolver o problema. Então, essas novidades, essas outras questões, né? Por isso que eu digo, é complexo. Precisamos nos debruçar mais, buscar novos conhecimentos e eles estão sendo gerados aí para construir esses sistemas de produção de alto potencial. Direto, sem uma devida correção da camada química, ou o que quer que seja, um bom trabalho de estabelecimento da cultura. Quando nós olhamos a história da soja e do milho safrinha ou a soja começou com produtividade de 600 quilos por hectare na década de 70, produzida no Brasil, certo? E hoje nós falamos em quase 100 sacos em algumas regiões. Houve um avanço enorme em termos de pesquisa, desenvolvimento. Quando nós falamos de milho safrinha, nós falamos a mesma coisa. Nós colhíamos na safrinha 70, 80 quilos, sacos por hectare, que era o máximo. E hoje nós estamos falando em 200 sacos de milho safrinha. O que faltou para o trigo? Por que ele não está nesse caminho de desenvolvimento, tanto para a soja como para o milho? O que está faltando o produtor ou o técnico saber para levar lá e fazer? Porque em todos os instantes que nós vamos passar por aqui, vocês vão ver palhada, vão ver a raiz, todo mundo falando de solo, subsuperfície, fertilidade em profundidade. Por que isso não está acontecendo? O que está faltando para a gente dar esse passo na direção? Porque é um estado privilegiado que tem uma cultura que o Cerrado veio buscar para tentar implementar lá, né? Com diversas dificuldades. Por que o gaúcho que sai daqui e vai para o Cerrado quer plantar trigo e o que fica aqui não quer plantar mais? Dá para responder essa? Vou dar a cara a tapa, então, aqui. Eu acho que a gente... Então é um pouco complicado, assim. Concordo muito com o que tu falou, que a cultura do trigo não é para qualquer um. Eu acho que o trigo ele tem que ser plantado, aquele produtor assim, que ele vai plantar lavourão para colher lavourão. Eu não faço uma lavourinha, uma lavoura mais ou menos, para colher de repente porque São Pedro ajudou. Eu acho que, claro, num ano atípico que nem esse, onde a gente tem problema de uma seca, de uma frustração, acho que sim, é um pouco mais complicado e ainda mais sensível da gente estar falando desse assunto, né? Mas fazer o manejo bem feito e tentar empregar as famosas boas práticas, né? Que a gente trabalha já há tanto tempo. E a questão de solo, de fertilidade também, concordo contigo, acho que é importantíssimo para isso. Eu vou me permitir discordar de você, de que a gente não teve os ganhos do trigo que teve nas outras culturas. Talvez a gente não tenha tido ganho em produtividades médias, talvez porque trigo é trigo, soja é soja. Trigo tem qualidade, tem micotoxina, tem uma série de outras coisas que o melhoramento tem que fazer e tem que progredir, e progrediu para entregar para o produtor mais segurança, mais qualidade. Então a gente não pode focar só no rendimento, não vou dizer que soja foca só em rendimento, mas muito mais em rendimento e milho também do que o melhoramento. Então a gente entregou muitas outras coisas e há hoje cultivares de qualquer empresa que pode produzir 6, 8, 7 toneladas. A questão está na parte mais econômica, né, de vale a pena eu fazer o investimento para colher 6, 7, se eu for colher sim, mas tem anos que o clima não te permite, por mais que talvez você faça investimento, num ano você colha 100 sacos, 110, como aconteceu em 2016.
mas aí no outro ano você faz o mesmo investimento e você colhe metade. Então isso é uma coisa que certamente freia o produtor de fazer o investimento que, como ela disse, ele sabe o que tem que fazer, mas aí ele fica medindo, e é natural. Cara, eu coloco tudo que eu sei que eu tenho que colocar, ou eu vou guardar esse dinheiro no meu bolso, que é mais seguro. Então, assim, esse é um dilema que o produtor passa. Ele sabe produzir mais, tem produtores ao redor deles que produzem mais, mas eu entendo que ele tem medo, às vezes, de investir tudo isso na cultura, com medo de esse dinheiro ir e não voltar. Então, acho que à medida que a gente consiga consolidar, que cada vez ele colha melhor e tenha mais confiança de que essas colheitas vão trazer o retorno que ele precisa, ele vai poder estar investindo mais. A gente trabalha para isso o tempo inteiro, com colaboração de diversas instituições, para que se possa ter cada vez mais confiança. Acho que a gente tem evoluído muito. Talvez o número não seja tão... Mas assim, se tu pensar, o trigo a gente, 1900, aí o João Leonardo pode me ajudar, mas tinha projetos, eu lembro que o meu pai trabalhava em 1978, que era produzir 800 quilos, 1.500 quilos por hectare, e era um horror, nós estamos colhendo 6. Não sei se o ganho não é igual ou maior que da soja do milho. Eu vou pegar um dado aqui, aproveitando que a Cassiana está aqui, que conduz a rede aí da ProSementes de Ensaios, né? Eu estava analisando ali. Geneticamente não vejo limite, né? Eu acho que o melhor lugar lá que chegou o material, 7.800 quilos, isso é 130 sacas. Então, a gente vê que tem potencial genético aí nas nossas cultivares e na interação com alguns ambientes, né? Não dá para generalizar isso, mas não está aí a nossa dificuldade. Então, concordo com o André, nós, em termos de pesquisa, de genética, de manejo, temos entregado muita coisa. Agora, por que desse gap? Por que isso não está chegando no campo? Né? E aí é importante analisar. Não está chegando na média dos produtores, não está chegando para alguns, né? Então eu vejo assim, tem produtores que conseguem, se apropriam dessas melhores genéticas, conseguem dar um bom manejo, e aí o manejo do sistema como um todo, e chegam, sim, não digo a esses 130, né? Nós vamos dizer 100 sacos, 90, 100 sacos ou um pouco mais, né? Em áreas grandes, onde a variabilidade é maior, né? Que a gente sabe que perde potencial por essa questão. Então, alguns estão se apropriando. Por que a grande massa não está se apropriando? E aí eu vejo um cenário bastante complexo. Aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, a grande massa do trigo está no Noroeste. Né? A gente sabe que são propriedades pequenas, dificuldade de investimento, né? E até certo ponto, quem está investindo pouco, né, teria um potencial para... Né, nível de investimento é igual ao nível tecnológico. Depois de um determinado momento, já não, gente, isso é discutível, né? Não é porque eu boto mais adubo que eu estou usando mais tecnologia, então não é quem está gastando mais está sendo mais efetivo, né? Mas eu acho que tem uma gama de produtores que está ainda aquém do que seria ideal em termos de investimento. Passa por essa análise fundiária. Às vezes não consegue fazer nem rotação das áreas, né? Um processo básico. Plantar trigo num ano, plantar aveia, canola, né, no outro ano e voltar com trigo. Só isso, nossos trabalhos lá de mais de 35 anos, tem indicado que um ano sem trigo aumenta, em média, 30%, 34% com 2 anos, o rendimento do trigo quando ele volta. Né? Então vejam, é banal que às vezes pela questão fundiária a gente não consegue fazer. Né? Então é um sistema complexo. E na própria história do trigo, como o trigo se desenvolveu no país, né, tem resquícios. Até o final da década de 80, o governo comprava todo o trigo. Né? Então tem muito produtor que acaba tomando a sua decisão de plantar ou não plantar, né, nessa expectativa. Se o preço for bom, eu vou. Se o preço não for bom, eu saio. E aí passa anos sem cultivar, volta, já não sabe o melhor cultivar, já perdeu questão de manejo ideal. Né? Então essas coisas todas eu vejo que hoje dificultam esse boom do trigo como foi a soja. Né? E se a gente entrar um pouco também pela questão da técnica, eu acho que isso faz parte. Né? A soja, com toda a importância que tem, ela chama mais atenção nesse sentido e absorve, às vezes, os nossos erros. Né? E eu acho que isso é uma coisa importante, né? Que está relacionado também com o custo de produção, potencial produtivo. Na soja, a gente aplica um monte de coisa, né? Às vezes não sabe se tem feito ou não, quanto tem, mas o valor da soja vai sobrevivendo. E às vezes a gente quer transportar isso para o trigo não tem essa capacidade. Né? Então, cuidado com isso. De novo, manejo específico, né? Possibilidade de mudar o manejo,
ao longo da estação de crescimento. Não adianta, fiz um investimento para 6 mil quilos, o ano me para 3, 4 e eu continuo aplicando por 6. E às vezes nem é fitossanitária, né? É insolação, é excesso de chuva, é uma série de coisas. E não devemos esquecer o seguinte, né? E aí também um mérito dos pesquisadores que trabalharam a vida inteira aqui no Brasil com a cultura de trigo e outros cereais de inverno. Nós do sul do país, o André me corrige se eu estiver errado, que tem uma vivência também internacional bastante grande, né? Talvez seja o pior clima do mundo para cultivo de cereais de inverno, né? Nós estamos na contramão aí de tudo que seria o ideal. Agora, para encerrar, eu acho assim, como eu disse lá no início, tem produtores que se apropriaram dessas tecnologias, fazem muito bem. Então nós temos exemplos e talvez seja aí. Quais são os casos de sucesso que a gente tem? Se a gente anda pelas regiões, a gente vê, em algumas lavouras, chova ou faça sol, né? Estão sempre com bom potencial. Então vai cair no ano ruim, mas não vai cair no que a gente tinha no passado. Dominaram já o sistema, né? E vão ter um prejuízo, né? Uma queda de rendimento, mas muitas vezes não entra no vendimento. Então o que esses caras estão fazendo de diferente? Está cheio de exemplo. Gente fiel ao trigo e que, né, consegue, mesmo em anos mais complicados do ponto de vista climático, viabilizar tudo. Pessoal, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta? Claro. Boa tarde, pessoal. Eu vejo a questão do campo, do trigo. Se nós pegar a safra 17, 18, 19, safra 17 foi uma safra ruim. Safra 18 foi uma safra pior. Safra 19 foi uma safra boa. Então, o que o produtor tem feito? O ano passado, por exemplo, o banco emprestou R$ 1.600 por hectare. Hoje você faz uma lavoura de trigo boa com R$ 1.600? Não. E o produtor está se escondendo atrás disso com medo de investir e perder dinheiro. Tendo em vista isso, o que a pesquisa tem para, de repente, nós não pensar numa lavoura de alto potencial, nós pensar numa lavoura menor para o produtor continuar investindo no trigo, de repente, ano que vem ou no outro, ele começar a investir um pouquinho mais, tendo certa segurança em algumas áreas e outras áreas dividindo a área dele, uma área de alto potencial, uma área de menor potencial, ou digamos, médio investimento, para ficar dentro desse valor financiado normalmente pelo banco, diminuindo o risco produtor. Nesse sentido, a pesquisa tem alguma coisa. E outra parte é a questão de ciclo, né? Normalmente atrasa o plantio do soja pelo plantio do trigo. Então o pessoal deixa de plantar trigo porque quer plantar soja no cedo. Então o que teria de ciclos mais curtos, o que a pesquisa tem visto em torno disso, e se existe alguma coisa para menor investimento, digamos um trigo mais rústico, como tem algumas cultivares que já existem no mercado hoje. Não sei se vocês têm alguma coisa para colocar nesse sentido. É um pouco isso. Isso eu acho que faz parte de uma filosofia de encarar o trigo, coisa que eu venho falando desde o início da nossa conversa aqui, né? Eu acho que 1.500, 1.600 não é esse o indicativo, né? De usar baixa tecnologia. Eu não uso muitas vezes essa lógica. Estou gastando 3.000, estou usando mais tecnologia, estou gastando 1.500. Dá para fazer um trigo bom com esse valor, né? Agora eu tenho que fazer a mesma coisa, né? E muitas vezes a gente vê erros nesse sentido. Se eu estou com a minha fertilidade química lá, que sustenta a minha produção, e que a análise de solo me indica fazer uma adubação X, precisa ser 150 quilos. Isso é técnica, isso não é usar baixa tecnologia. É um dos componentes de custo importantes. Então não adianta eu precisar de 150 e eu estar botando 300. Se o custo de produção está indo por água abaixo, né? Quantidade de sementes. Soja reduziu a quantidade de sementes, você sabe muito bem, está produzindo mais. No trigo, o que nós estamos fazendo? Muitas vezes aumentando a quantidade de sementes, né? E sem um embasamento técnico. Todos os nossos trabalhos lá têm mostrado que também em soja a gente pode reduzir até um determinado nível. Agora eu tenho que ter informação, né? Na minha situação de lavoura, na minha região, para cultivar que eu estou utilizando, dá para fazer isso? Tu vai estar utilizando alta tecnologia, né? Porque tu pagou menos pela semente.
né? A questão química. Hoje nós temos um conjunto de resistências, né, André, em cultivares aí que a genética te oferece. Então não adianta a Embrapa produzir lá um Bela Joia que tem resistência ao ídio. Entrega na tua mão e você vai fazer uma aplicação calendarizada, começando já no perfilhamento e a cada 15, 20 dias. Para quê? Né? Então essa tecnologia foi colocada no lixo porque eu não fiz o melhor proveito dela. Né? Então o segredo está aí. Custo de produção tem alguns indicativos. Agora é que nem digital, cada um tem o seu. Né? Histórico da lavoura, nível de tecnologia, isso são degraus, né? Que a gente vai somando. Então, eu diria, dá para viabilizar, tem vários estudos, né, que mostram isso, mas encarando isso de uma forma mais profissional. Saindo do pacote, indo para os detalhes, escolhendo as tecnologias que realmente permitam fazer isso. Né? Então, acho que a gente tem boas opções aí no mercado, não só da genética, de Embrapa, de outras empresas. Eu estava calculando, aí a gente tem 70 a 80 cultivares hoje disponíveis para uso do produtor. Né? Então é bastante coisa e que oferecem opções das mais diversas. Tá? Então, isso talvez esteja por aí, cada vez mais específico esse manejo, né? A capacidade de mudar isso e não encarando tecnologia como gasto. Tá? A resposta para a tua pergunta não é fácil, né? Se fosse a gente tinha uma ponta da língua. Mas assim, como você bem mencionou, existem cultivares que conseguem ter uma lavoura mais econômica. Assim, concordo que é difícil ter um número, para um produtor é 1.500, para o outro vai ser 3.000, para uma variedade, um valor para outra. O negócio é estar usando a melhor tecnologia para aquela variedade. Então, eu vejo produtores que conseguem ganhar dinheiro com pouco investimento, porque se preparam desde a escolha da variedade, o solo e tudo para esse nível de tecnologia, e é possível. E tem outros que conseguem ganhar com outra variedade, outro nível de investimento e tal. E eu não tenho a receita para cada um, né? Mas acho que eu acredito que o produtor não pode ficar no meio do caminho. Se para a tecnologia que ele precisa, e aí vai o conhecimento de um agrônomo, vai um pouco o João Leonardo falou, acho que a nossa assistência técnica tem que melhorar, a gente tem que evoluir. Às vezes me acusam de dizer, mas você é paranaense? Eu digo, cara, no Paraná eu vejo uma melhor assistência técnica. E se não é ser paranaense, é ser gaúcho, e eu quero ver o meu Rio Grande do Sul melhorar. E a gente tem que aprender a reconhecer as nossas deficiências e olhar quem está fazendo melhor para a gente poder ir atrás. Exatamente as razões pelas quais não sei, mas eu vejo uma assistência técnica mais qualificada e a gente precisa qualificar a assistência técnica para dar essas respostas para o teu produtor. Daqui a pouco vai ter dizer, olha, tu pega 1.500 do banco, mas tu bota 300 mais teu ou 500 mais teus, porque senão vai ficar no meio do caminho. E não adianta você ficar quase chegar lá, você tem que chegar. Então arrisca ter os 500 mais ou quanto você tiver, mas ficar no meio do caminho, para mim é a pior coisa. Você vai plantar e aí mesmo que você não vai ficar devendo para o banco, vai entregar a tua terra para pagar os 1.500 que você pegou. E 1.500 vem do banco, mas a gente sabe disso, já fui plantador e eu me lembro que essa conta volta. Então o que ele não pode é ficar no meio do caminho. Qual é o nível tecnológico? Vai depender da assistência técnica, da variedade que ele escolher, do solo. Por isso eu voltei a falar que eu acho importante a questão da fertilidade do solo. Se você tiver essa fertilidade do solo que eu estava comentando, você parte do potencial de 3, 4 toneladas. Ou de 5, dependendo do que você tiver. Se você tiver uma fertilidade fraca, você sai de 2. Bom, de 2 para chegar a 6, você vai ter que investir um horror. Se você sair de 4 para chegar a 6, você faz um meia boca e você chegou no 6. Então, assim, primeiro para mim a gente tem que sair de um nível de fertilidade alto, que já começa o teu patamar de produtividade esperada mais alto, sem ter que investir tudo nessa safra. É mais fácil você decompor a matéria que você tem no solo do que ter que comprar o Yarabela, que é um belo produto, mas você custa mais caro esse desembolso momentâneo que você tem que fazer. Se você puder construir isso ao longo com cultivos de serviço, etc., essa tua lavoura talvez de 1.500 possa te dar 4 toneladas. Mas eu sei que eu não respondi. Tem coisas que a gente tem que prestar bastante atenção.
Eu vejo muito produtor me dizer, eu quero um ciclo mais precoce para mim poder plantar soja mais cedo. Eu entendo. Primeiro, eu não sei se é melhor a soja mais cedo, mas não vou entrar nessa discussão. Segundo, ciclo precoce para plantar a soja mais cedo. Nós precisava ter um quadro aqui para a gente abrir. Que às vezes há um engano de que o ciclo precoce permite plantar a soja mais cedo. Bom, eu posso pegar um trigo, o ciclo mais longo que eu tenho no Rio Grande do Sul, a variedade nossa ou da Embrapa, e eu planto ela cedo o suficiente, ele vai espigar e vai dar colheita antes do precoce. Então você tem a janela, você pode plantar mais cedo se você quer plantar soja. O que nos limita, na maior parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pelo menos, é a data que você quer escapar geada. Então dizer se a variedade é precoce ou é tardia, de fato, no meu entender, por mais que eu venda a variedade precoce, se o produtor quer, tem N razões pelas quais ele pode plantar, mas por esta razão eu tento dizer, minha equipe, não vendo com esse motivo, porque se o produtor quer soja cedo, ele tem que fazer espigar cedo, correr risco de geada, né? Tem uma condição climática mais favorável em termos de temperatura para potencial se ele correr esse risco, mas é um risco que ele tem que correr, é uma decisão dele. Infelizmente a gente não tem cultivares, há uma variação pequena entre diversos cultivares do espigamento até a colheita. Então a gente pode sim ganhar uma semana, alguma coisa assim, onde você mantém o risco de espigamento e você tem uma colheita mais cedo, mas isso é uma semana. E o ciclo das variedades eu posso mudar 2 meses de diferença, porque eu estou mexendo no vegetativo. Mas mexendo no vegetativo, eu posso mexer na data de plantio e eu ajusto quando é que eu quero colher. Então a gente tem que tomar cuidado com essa história é precoce, mas qual é a precocidade que você quer? Aonde que está essa precocidade? Realmente está te dando o que você quer? Variedades precoces têm suas vantagens, têm desvantagens, que a gente não precisa entrar aqui, mas muitas vezes no Rio Grande do Sul pode ser um caminho de você fazer isso, botar um cultivo intercalar. Eu acho que essa é uma vantagem importante, baixar custo talvez de fertilizante, botar um nabo, botar algum cultivo que você possa colocar antes, para aumentar o teu potencial sem elevar tanto o teu custo. E aí vai uma coisa que eu queria observar, eu vi o ano passado um comentário para a gente, quando eu falei de fertilidade, eu fiquei espantado com uma coisa que eu vi, por mais que tivesse experiência, eu não tinha tanta noção. Esse ano fizemos uma coisa que parecia algo simplório, né? Nós tínhamos uma área na Biotrilha que a gente comprou do produtor, que era, eu vi ele colher soja em 60 sacos, achava que ela era fértil. Quando a gente botou trigo, viu que era horrível, para trigo era horrível. Então para mim ficou claro, soja é uma invasora, porque ela cresce naquilo ali e você acha que está tri bem, mas a tua área está pobre. O trigo, tinha coleções que eu trazia da Argentina que o trigo morria, para ter uma ideia. Bom, nós dividimos essa área e fizemos correção para manter a baixa, média e alta fertilidade. E aí eu botei uma coleção, ia olhar várias culturas intercalares, conhecer um pouco, botamos tudo que é. O que eu consegui pegar com o Alfredo lá na Embrapa, coleções de nabos, azevém, cevada, trevo, escambau, né? Tudo um suquinho de cada outro, um no lado do estrado, outro do outro lado, média e baixa. Para minha surpresa, quando a gente chegou na baixa, o que é que crescia de todas as espécies que eu botei, espécies que tinham potencial de ser uma cultura intercalar, que podem enriquecer o nosso sistema. Na média, aí começou a aparecer outras que, bom, agora eu começo a aparecer e você botava na alta, todo mundo crescia bem. Então, assim, nós estamos com essas 3 espécies no inverno inteiro, porque nós temos uma panela de alumínio e é só o que cresce no nosso solo, é isso aí. Então, assim, é mais uma prova de que a gente precisa melhorar essa fertilidade para abrir um leque de outras culturas. Quando a gente fala em outras culturas, também é importante a gente aqui frisar que a gente, como obtentor, vê, eu já pensei N vezes na Biotrigo, de fazer melhoramento de azevém, de aveia, de nabo, de outras coisas que o sistema precisaria. Por que a gente não faz? E por que nós estamos com essas cultivares que estão aí, que talvez não sejam, porque não tem respeito à propriedade intelectual. Quando o produtor guarda sua semente em casa, ele está
pode ser bom para o bolso dele hoje, mas é muito ruim para o bolso dele amanhã. Então o pessoal tem que aprender que a gente precisa estimular os obtentores, aqui a menor cultura, o azevém, a aveia, tudo isso tem que ter estímulo para que haja melhoramento. Há muito para ser feito no melhoramento de todas essas culturas e a gente está rasgando esse dinheiro, jogando no lixo, porque a gente não dá o menor valor para respeito à propriedade intelectual, especialmente em forrageiras. Isso realmente a gente está perdendo muito. Então eu acho que a gente tem que pensar sério nesse assunto, mudar a lei. Antes de mais nada é mudar o comportamento de cada um, né? Mas no segundo momento a gente apoiar instituições de classe e tal, e aceitar que essas mudanças que dão direito de proteção intelectual, que vão nos trazer mais tecnologia para enfrentar os desafios futuros. Queria dar um pitaco, eu me esqueci dessa parte aí. Eu acho que isso vem no arcabouço dessa discussão de plantar a soja mais cedo ou não, né? Dessa onda de antecipar a semeadura da soja. Então isso tem nos preocupado já há alguns anos. A gente já fez um trabalho de 3 anos de ciclo completo, né? Então com essa hipótese, cultiva a soja antecipada e aí não dá para fazer inverno, né? É só cobertura ou pousio, ou faz um bom trigo, uma boa cevada e depois entra com a soja na época tradicional. O que seria isso? Início de novembro, dependendo da região, um pouquinho antes, né? Mas pegando a nossa situação aqui. Então, cuidado com isso. Eu também concordo que cultivar precoce de trigo não é a solução, tá? Temos geadas até meados de setembro. Vou ter que semear tarde essa cultivar. Então vou semear, por exemplo, aqui em julho, talvez, né? O que eu estou fazendo? Essa janela toda do vazio outonal, colho soja agora e vou plantar só lá em julho. Solo descoberto, não consigo encaixar outra cultura aí. Então estão aumentando o problema de erosão, né? O que seria o ideal? E a genética não chegou ainda, né? É encurtar esse reprodutivo que o André fala. Então produzir a mesma coisa que se produz com cultivares de alto potencial de trigo, mas em 20 dias, 25 dias talvez, é um desafio grande, né? Então eu acho que nós temos que pensar em outros modelos. Talvez um trigo de ciclo longo, para ocupar melhor a área. O dia que fizerem soja que não precisa chuva, eu faço esse trigo aí. Desafio para os melhoristas. Né? Mas é isso que já vem sendo pensado e demandado pelo setor há muito tempo. Tem coisas que são milagres praticamente, né? Então vamos aproveitar o que a gente tem de oferta, né? A gente pode cultivar o ano inteiro, né? Nossos colegas lá do Brasil Central, com menos chuva, estão fazendo 3, 4 safras e nós estamos com uma. Então tem soluções aí. E entender esse processo da soja precoce plantada cedo, né? Eu acho que tem muita coisa na agricultura e hoje essa nossa capacidade de comunicação, que por um lado é positiva, mas que às vezes atrapalha, vem ondas. Agora todo mundo tem que cultivar soja, quanto mais precoce possível, mais no cedo, porque a ferrugem, porque rende mais, e isso se alastra pelo sul inteiro. O que nós vimos nesse trabalho? Só para colocar alguns dados, né? No Planalto e no noroeste aqui do Rio Grande do Sul, quem estava semeando soja mais cedo estava perdendo de 15% a 18% do potencial dessa soja. Isso 3 anos de trabalho com várias cultivares, material que está no comércio, não é só da Embrapa. Então, discutimos tudo isso, né? Em Vacaria, uma visão holística aí do ano inteiro. Nessa região, qual é o complicador? Tem altíssimo potencial das culturas de inverno. Então eu fazendo trigo, uma cevada bem feita, eu vou muitas vezes compensar. Então nossos cálculos, se eu tenho uma boa produção de trigo, de cevada, eu compenso essa queda de produtividade da soja. Agora eu preciso ter essa visão de sistema. Eu preciso encarar com profissionalismo tanto a cultura de inverno quanto a de verão. Né? Então eu acho assim, hoje, depois desses trabalhos todos, espaço para muita coisa. Quero fazer soja precoce? Faz uma parte da tua área. Quero fazer inverno, ampliar a área de inverno? Também tem espaço para isso e tem ajustes de cultivares, de época de semeadura, que a gente recomendou, isso está nas
deixa ele no campo e tenta tirar mais cedo da lavoura, para abrir espaço para a soja se mais cedo, né? Chegamos ao limite de fazer o cultivo intercalar. No espigamento do trigo, fazia-se o plantio da soja. Né? Então ganhava-se, às vezes, 30 dias de antecipação na soja. Tá? Então passamos por uma série aí de hipóteses, né? E esse é o papel, como eu disse, de fora da pesquisa, testar antes que essas coisas sejam testadas no setor produtivo, né? Mas nada disso permitiu uma antecipação razoável. Às vezes era 4, 5 dias, às vezes chovia, você não conseguia tirar esse material errado, né? Às vezes tinha problema de contaminação em alguns herbicidas que são usados para dessecação. Então o mais viável hoje é isso, a gente fazer o adequado encaixe de cultivares de trigo com cultivares de soja em suas épocas e ter essa visão do todo, não só do trigo, nem só da soja, né? Mas do ano inteiro. Aproveitando, nós estamos já no finalzinho, infelizmente, mas tem uma pergunta que veio do Cerrado. E o Cerrado gostaria de saber quando é que o trigo vai chegar lá, porque a soja chegou. Ainda bem que você discordou de toda a pesquisa, achou ótimo, e a gente tem que discordar, porque eu conheci uma pessoa que dizia quando todos pensamos iguais significa que pensamos muito pouco, né? E a pergunta é, vai chegar o trigo no Cerrado? Vai ser uma opção para as culturas o trigo no Cerrado? Eu acho que o trigo já chegou no Cerrado. A Embrapa levou com muita bravura. Que há cultivares aí que são boa de espiga, boa de folha, mas aí o moinho não quer. E lá no Cerrado é uma questão muito delicada, que o moinho já pega e já bota, é muito exigente para isso. Então, assim, acho que está tendo uma evolução rápida e a gente vai conseguir ter mais consistência. Não é uma coisa, como diz o Leonardo, bom, agora resolvemos o problema da ozônio, isso para mim não vai acontecer nunca. É um patógeno realmente muito difícil, muito agressivo e que não vai respeitar um gene ou dois. Tem que ser um conjunto de coisas e resistências, pelo menos até que se conheça alguma coisa diferente. Mas acho que a gente já conseguiu evoluir muito em termos de segurança para que o produtor possa ter uma condição melhor. Ele tem que também aí aprender, bom, agora estou conseguindo plantar em março, que não queira plantar em janeiro, que às vezes acontece também, é verdade, agora estou bem em março, então agora eu vou botar o trigo em janeiro, para ser o primeiro a colher e vender antes de todo mundo. E aí a Bruzone vem. Mas assim, a gente está evoluindo bastante, tem que ter mais pesquisa, né? Na genética nós estamos fazendo muito, mas acho que falta pesquisa muito de fungicida, o que pode ajudar na folha. Ficou muito controversa no ano passado, coisas que aconteceram, mas a gente está evoluindo e eu acho que o Cerrado tem muito para nos entregar, nos ajudar. Também não acho que a gente chega na autossuficiência facilmente, não é uma meta nossa, porque depende de muitas outras coisas. Mas como diz o Leonardo, o importante é que a gente colha bem, colha todo ano, que a área que tiver, que ganhe dinheiro, que dê consistência, para que isso possa ter uma construção sólida e não dar um boom no Cerrado e no outro ano sumir o trigo. Então a gente trabalha, digamos, nesse sentido a longo prazo, como a Embrapa fez por muitos anos e continua fazendo, ajudando lá para que o Cerrado possa sim ser viável. Eu acho que cada vez é mais viável. A gente está com um programa de melhoramento para lá hoje e a gente já vê no segregante materiais que tem um desempenho muito melhor do que o que está aqui hoje. Que daqui a uns anos não está chegando no mercado, mas a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência e esperar isso chegar. É só reforçar, eu acho que mais de 30 anos realmente que o trigo já chegou lá, né? Mas precisamos entender bem esse contexto do Cerrado. E é importante citar lá, eu acho que tem um caso bem especial. No irrigado, e aí isso mostra de novo, né? O potencial de genético que nós temos, a capacidade que o produtor do Brasil tem, né? Talvez seja o recorde mundial de produção de trigo, pelo tempo que ocupa em área. Né? Nós estamos chegando a 8.000, 8.500, 9.000 quilos em experimentos, né? E o produtor se apropriando disso no irrigado. Então demonstra que a genética aí tem contribuído muito, né? E o sistema de produção. Agora, esperar que vai crescer no irrigado, né? Não. Trigo é complementar. As grandes culturas econômicas lá são as
as hortaliças, né? Então o trigo entra muito para fazer rotação, para diminuir nematóide, né? Então, questão do irrigado... É um grande benefício. Claro que né? Nessa visão desse sistema, contribui muito. Agora, não é o campo para a expansão do trigo. As áreas com outorga de água lá são cada vez mais difíceis, tem questões ambientais. Então, a gente vê esse cenário, por mais bonito que seja e com altíssimo potencial de rendimento, que vai ser o campo do trigo lá. Agora, o sequeiro, sim. Né? Tem milhões de hectares, o trigo, né, com o sistema de produção adaptado, tem muita chance de crescer. Mas nessa base que o André falou, precisamos vencer a questão da brusônia. E isso é um dilema, né, André? E eu vejo assim com bons olhos mais gente trabalhando com foco no Brasil Central. Né? Às vezes não adianta dar a missão para um pesquisador lá lembrar, olha, agora tu sozinho vai resolver o problema da brusônia no Brasil Central. Né? É praticamente inviável. Problema muito complexo, organismo muito complexo, onde ocorre a infecção, difícil de chegar com produtos químicos, né? Então envolve tecnologia de aplicação, uma série de coisas. Né? Então, mais gente trabalhando isso do ponto de vista genético, químicos, né? Eu acho que cada vez mais isso é um sinal de que a gente pode vencer a doença. E um fato negativo, mas que talvez traga para esse ambiente, né, é que a brusônia, que era um patrimônio nosso, da América do Sul, ela começou a aparecer em outros países, né? Obrigado demais aí pela presença, pela conversa. Tinha ainda outra pergunta baseada nisso, exatamente da globalização, né? Com a globalização, levamos Spodoptera para a Ásia, né? Trouxemos pragas e doenças que não eram nossas, como Helicobacter, a própria ferrugem. E independente do ano da antecipação, que é uma coisa normal que o pessoal tem feito, o que a gente tem visto é que todas as culturas estão antecipando, uma coisa frenética. E a gente está vendo o resultado até nesse ano, né? Um milho que é plantado na mesma época, na melhor época, produzindo muito bom. Então, queria agradecer e queria dizer as mensagens finais de vocês aí, convidar, falar que vocês estão, o que está fazendo, qual é a mensagem final aí para todos nós. Vamos lá. Bom, quero convidar todo mundo para participar. A Yara veio com uma proposta bem diferente esse ano, muito mais com uma pegada técnica, não... que ela quer realmente encarar com bastante seriedade e principalmente muita responsabilidade e também sustentabilidade, porque a gente enxerga que trazer ferramentas às vezes é um pouquinho mais fácil do que trazer ferramentas realmente eficientes e que sejam sustentáveis, né? Então a nossa missão é essa, é ajudar a alimentar esse planeta e que seja de uma forma realmente responsável. A gente está nessa mesma rua aqui em cima, na Expo Direto. Nós temos um ensaio de omissão de nutrientes esse ano para milho, então quem quiser conhecer o que cada deficiência causa, pode passar lá e conhecer um pouquinho da nossa história e do que a gente quer mostrar. Obrigada pelo convite, Júlio. Bom, só queria convidar o pessoal para passar no stand da Biotrigo, quem não teve, quem tem interesse em trigo. A gente tem lá, o pessoal pode falar, se vai plantar a variedade A, B ou C e tal, para tentar já orientar para o melhor manejo possível, aonde encontra isso. A gente está trazendo também novidade em termos de trigo para silagem, que é uma mistura de cultivares que a gente estudou e é muito utilizado trigo para silagem em outros lugares do mundo, o Brasil que está atrás. Então a gente está com misturas de cultivares que ainda melhora ainda mais do que uma variedade só para o agricultor, o pessoal pode ir lá conhecer. Está começando a usar trigo como pastagem, a Embrapa começou com duplo propósito e nós
agrícola para único propósito, que é só pastejo, que tem tido resultados incríveis. 99% de quem compra, compra de novo e compra mais no ano que vem. Então, uma taxa de recompra que demonstra o sucesso do produto absoluto. Então, só convidar o pessoal que passe lá. Estamos também entrando com uma tecnologia nova para o trigo, para viabilizar isso, que é o Clearfield, que traz resistência a um herbicida que normalmente mata o trigo, como era o Roundup Red, só que não é transgênico, né? É uma mutação que é propriedade da base. Então, chama trigo Capricho CL, que é um trigo então, que vai facilitar o manejo de azevém, aveia, baixar o custo desse manejo e dar mais eficiência para o produtor para manter a área limpa, que é uma coisa que o produtor precisa ter atento. Se ele descuidar, a área dele, o custo vai ficar tão alto que ele não vai viabilizar a produção. Então ele tem que ter muito capricho, muito cuidado para manter essas áreas limpas, para ter longevidade dentro da produção. Gostaria de parabenizar mais uma vez pela iniciativa. Eu acho um momento fundamental para discutir inverno, né? Mais que se tenha dificuldade, e eu me lembro aí de publicações, às vezes 20, 30 anos atrás, você tinha sempre essa mesma pergunta: plantar ou não plantar trigo, né? Eis a questão, todo início de safra. E o pessoal acaba plantando e a gente aposta na cultura, por todo o conhecimento que a gente tem, se for feita de uma forma profissional, né? Se fizer de qualquer jeito, o insucesso está aí. Agora, se eu aproveitar os produtos, o conhecimento que se tem disponível hoje, né, a chance de sucesso é cada vez maior. E nesse sentido que a Embrapa, né, também no seu stand, a gente está do lado aqui, né, bem próximo, tenta mostrar um pouco isso, né? Tem soluções de diversas áreas, isso eu acho que é um diferencial da Embrapa, das suas diferentes unidades. Então vai ver lá desde batata doce, passando por pastagem, suínos e aves, milho, soja, variedades, essa questão do solo que a gente tocou muito, né? Tem uma base específica para isso, né? Então essa diversidade de situações e encarar realmente a agricultura como sistemas de produção de alto potencial e alta rentabilidade. E trigo, né? A gente traz aí uma novidade, a cultivar Bela Joia, que entra nesse escopo que a gente falou, né? Uma cultivar que tem soluções de sanidade, né? Com bom potencial produtivo, então às vezes coisas que parecem incompatíveis, né? Mas que a gente consegue ter uma lavoura com custo de produção mais baixo, né? E com o mesmo potencial produtivo em relação ao que se tem aí no mercado, né? Então dá para ver em loco isso aí, discutir outras questões do trigo, né? Então a gente está à disposição aqui ao lado para discutir essas questões com você. Muito obrigado. Eu queria lembrar o pessoal que está em casa, ainda nas redes sociais, que viu a gente, que vai vir para cá, para Expo Direto, então aproveitar, visitar o stand. Acho que tem muita coisa para a gente ver e falar. Agradecer em nome da Fundação, né, a presença de vocês. Eu acho que é um momento de abrir a cabeça, compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, e muito obrigado em nome da Fundação. Queria chamar o Jonas e o Hugo aqui para entregar uma lembrança